Pessoal, dá uma olhadinha no que a aula 8 acresce em relação à aula 7. Potência, pessoal. Nós chegamos a ver já que para tu calcular a potência, basta pegar a voltagem e multiplicar pela corrente elétrica. Geralmente é essa fórmula de potência que tu ganha no vestibular. Tu também ganha que potência é energia sobre tempo, fórmula que nós já usávamos para cálculo de custo de chuveiro, aquela história toda. Só que além dessa fórmula de potência, tu ganha que V é igual a R vezes I. Como tu tem essas duas fórmulas no vestibular, o cara consegue, teoricamente, achar outras duas fórmulas. Isola numa, substitui na outra. Uma das fórmulas vai ficar P igual, quem é o V? R vezes I. R vezes I vezes I. Portanto, R vezes I ao quadrado. É uma outra maneira de calcular a potência. Ou ainda, se eu isolar o I nessa, o R está multiplicando, passa... E aí eu vou pegar a fórmula original e no lugar do I vou colocar V sobre RV vezes V, V ao quadrado. A UFSC, nos últimos anos, ela tem fornecido essa e essa. Eu acho uma pouca vergonha tu fornecer essas duas fórmulas para o aluno e tu acreditar que ele não tem a capacidade de criar essas duas. Não dá, para o aluno da tua idade é inadmissível o aluno tendo essas duas não conseguir chegar nisso e nisso. Quer dizer que o cara não sabe nada de matemática básica. Isola numa? É isso. Por isso, se eu fosse tu, eu tentaria uma vez na vida, uma na morte, usar essas duas para chegar nessa e depois para chegar naquela. Consegui, beleza. Agora eu sei que se eu tiver apenas essas duas e precisar das outras, eu faço aparecer. Mas como a UFSC tem fornecido, eu também tenho fornecido as três fórmulas de potência. É isso que é novo. Agora eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem como é que perguntas eles fazem nessa aula. O ohm é a medida de resistência elétrica. Quando insere a voltagem Ótimo, vamos lá. Isso é uma coisa muito importante que o colega perguntou. Quando é uma associação em série, a corrente que passa num, passa no outro. É o I que é igual. E quando está em paralelo, a voltagem, se eu botar esses dois fios na tomada, vai dar 220 volts nesse, no outro e no outro. Então em série a corrente é a mesma, em paralelo a voltagem é a mesma. Informação muito importante de lembrar, inclusive para enfrentar os exercícios que eu vou te mostrar agora. Deixa eu pegar. Como é que é? Interessante, se tu bota muito T um no outro, qual é o problema? Cada elemento vai receber 220 volts. Então cada coisa a mais que tu bota na tomada exige mais corrente para alimentar ela. Certo? Só que aquela tomada está conectada a um disjuntor de, sei lá, 10, 20 amperes. A partir de uma certa quantidade de aparelhos conectados na mesma tomada, vai desarmar. Se a casa foi bem projetada. Se a casa não foi bem projetada, se o eletricista ou o engenheiro que projetou a rede elétrica da casa era muito ruim, ele pode ter colocado um fio muito fino para esse disjuntor. Antes do disjuntor desarmar, vai começar a pegar fogo na casa, por dentro da parede. Certo? É para isso por isso que o disjuntor é tão importante, porque ele evita incêndio na casa sempre que alguém faz uma cagada de casa. Então aquela história, o chuveiro está desarmando, troca o disjuntor sem trocar o fio, pode matar a tua família num dia qualquer desses de inverno. Tem duas pessoas tomando banho, né, no chuveiro, sabe, pode pegar fogo por dentro da parede sem desarmar o disjuntor. Galerinha, olha só. Vamos fazer algumas questõezinhas aqui da aula 8. Vou fazer aqui a página 7, a título de exemplo. Vou começar pela 0801 aqui, só para a gente ver o que lá diz. A figura mostra duas lâmpadas ligadas a uma bateria. Ele desenha uma bateria, desenha duas lâmpadazinhas. É um artista plástico. Lâmpada 1, são lâmpadas sim. Qual é o problema? Bem bonito. A figura mostra duas lâmpadas ligadas a uma bateria. Se a lâmpada 1 queimar, pode-se afirmar que queimou. O filamentozinho ali rompeu. A lâmpada 2 apaga. Galera, como é que é essa história da lâmpada incandescente? Deixa eu ampliar. Tu não viu a lâmpada toda, é isso? Tem até aquela coisinha ali embaixo, lembra? Certo?
O fio, galera, é assim, ó, tu conecta um fio no lugar onde tu instala a lâmpada, isso vai ali pra dentro, passa pelo fiozinho, passa lá pelo filamento e aí vai pro outro pluguezinho onde tu encosta o fio. Quando tu corta, quando a lâmpada queima, aquele fio se rompe. Aí não tem mais como a corrente atravessar a lâmpada. Ah, por isso que pisca-pisca queima muito. Por isso que no pisca-pisca de Natal tem aquelas filas que estão em série, quando queima uma daquelas filas, toda aquela fila para de piscar. É bem isso mesmo, tá? Então, galera, se essa aqui queimou, essa aqui para de piscar, porque a corrente para sair da bateria e chegar até a lâmpada 2 tem que passar pela lâmpada 1. Quando a lâmpada 1 queimou, por estar em série, apaga a 2 também. Tem que ligar em paralelo. Essas aqui estão ligadas em paralelo. Se uma dessas queimar, as outras continuam funcionando. Certo? Isso, por exemplo, se eu faço um curto-circuito nessa, essa lâmpada provavelmente vai queimar. Porque ela estava, por exemplo, bateria de 12 volts, poderia ser de 6 e 6 volts. Quando tu faz um curto-circuito todos os 12 volts caem numa lâmpada só. Provavelmente queima também. Aí teria que substituir a lâmpada queimada por um resistor para não queimar a outra, tá? Mas é isso, galera. Tu vê, a lâmpada 2 apaga sim. A lâmpada 2 apaga porque estavam em série. Se fosse em paralelo, não apagaria. Mas se fosse a 2 que apagasse, aí... Se a 2 queimar, um também queima, porque tem que ter entrada e saída para a corrente elétrica. Tá? Então se eu queimar aqui, a corrente vai chegar na lâmpada, mas como não vai ter por onde a corrente continuar, vai ser interrompida a corrente. Queimou. Queimou uma, apagou a outra, porque estavam em série. Fazer a 08, 04 para ver se é melhorzinho. Na associação de resistores em série, no esquema a seguir, pode-se afirmar um resistor de 3 e um resistor de 6. E ele ainda falou que a voltagem é 18 volts. Letra A, a corrente elétrica em R1 é maior que em R2. Se elas estão em série, a corrente é igual. Então a corrente tem que ser igual porque estão em série. A letra A está falsa. B, a corrente elétrica em R2 é maior que em R1. A corrente é igual. C, a potência dissipada em R1 é maior que em R2. Aí nós vamos ter que calcular. Primeiro, pessoal, qual é a resistência equivalente? 3 com 6 em série? 9. Já que eu sei a resistência e a voltagem, dá para calcular a corrente? Como? V igual a R vezes I. É isso. A voltagem é 18, o R é 9. Vamos calcular o I. Está multiplicando, passa o I, que é igual para as duas, está dando 2 amperes. Só que olha só, como é que se calcula a potência, pessoal? Quais são as maneiras possíveis para calcular a potência? P igual a V vezes I. V vezes I não vai me ajudar muito, porque eu não sei o V em cada uma. Eu sei o V total. Então não é muito legal. Qual outra? R vezes I ao quadrado. Show, que eu já tenho R e tenho I. Vamos calcular o R a potência para o resistor 1 e a potência para o resistor 2. Potência para o resistor 1. Qual é o valor do resistor 1? 3. Qual é a corrente? 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12 watts. Potência na lâmpada 2 ou no resistor 2. O resistor é 6 e a corrente é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24 watts. Agora cuidado, hein? Esse exercício pode nos fazer pensar errado. Quando os resistores estão ligados em série, um após o outro, a corrente é a mesma, não é? Porque passa por um, tem que passar pelo outro. Nessa situação, o cara que tem maior resistência tem maior potência. Concordam comigo? Mas isso é só para associação em... Associação em paralelo não é assim. Toma cuidado, tá? Então não vai decorar. O melhor é fazer a conta na hora e verificar. Letra C. A potência dissipada em R1 é maior que em R2. Não, é o contrário. A potência dissipada em R2 é maior que em R1. Letra D. Então tu vê, cara, não aumentou muito a dificuldade.
a gente vai ter que usar a fórmula da potência. Aliás, uma das 3 fórmulas da potência. Em cada caso, uma delas é melhorzinha. Isso, dissipada é que é transformada de energia elétrica para energia térmica. A 8,6? Claro, cara. Exatamente, concordo contigo. A partir do momento que tu olha para essa fórmula, tu vê que o I é igual, tu percebe que o cara que tiver o maior R tem a maior potência. Não precisava fazer a conta. A gente faz a conta para mostrar para vocês como é que faria, tal, bonitinho. Eu concordo contigo, daria para raciocinar e assinalar.